Meus amigos, que o Mestre nos ampare para termos um estudo proveitoso no dia de hoje. Aqui temos lembrado muito aqueles nossos grandes confrades que deixaram um nome na história da doutrina em função de uma mediunidade ostensiva. Seria o caso principalmente de Francisco Cândido Xavier, Amália Domingos Soller, Ana Prado, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Leslie Flint, o virtuoso cidadão inglês. Esses companheiros abrilhantaram a obra doutrinária espírita com a mediunidade que possuíam. Hoje gostaríamos de, em sendo o Espiritismo também ciência, ou melhor dizendo, o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas, morais, éticas. Gostaríamos de lembrar um companheiro nosso que foi a figura mais proeminente da doutrina no terreno da ciência espírita. Foi ele, Hernani Guimarães Andrade. Foi realmente uma figura extraordinária desse campo da pesquisa científica, no campo da doutrina espírita. Nascido em 1913, na cidadezinha de Araguari, no interior de Minas, e falecido aos 90 anos de idade, consequentemente em 2003, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Engenheiro, professor de física e matemática, brilhante expositor. Quando nós falamos em 1913, eu peço permissão aos amigos para fazer um parênteses. Vejam só, amigos, se Darwin e Allan Kardec tivessem nascido na mesma rua, em França, eles teriam sido duas crianças a dividir os mesmos brinquedos, porque foram meninos contemporâneos. Vejam que em 1857, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, franqueando o mundo espiritual à humanidade terrena, a quem quisesse. E 2 anos depois, 1859, Darwin publica A Origem das Espécies. A partir daí, a ciência naturalista nunca mais foi a mesma. Darwin foi um marco na história da humanidade, como Allan Kardec. Naturalmente, Darwin ganhou maior expressão científica por lidar com temas materiais. Allan Kardec abriu o pórtico do mundo espiritual para a humanidade, mas nós ainda somos uma humanidade primitivista, pouco afeita aos valores espirituais. Daí o Espiritismo ter chegado, essa franquia de Allan Kardec, chegado a uma elite espiritual encarnada na Terra. A mesma coisa aconteceu com Hernani Andrade. Nasceu em 1913 e alguém pensou, puxa, mas por quê? Porque o Chico Xavier nasceu em 1910 e há alguns erros cartoriais que apresentam o Chico nascido em 1911. Em 1912 nasce Leslie Flint. Monteiro Lobato publica o seu primeiro livro para chamar a atenção da juventude para
a obra espírita que vinha a caminho. Monteiro Lobato, muitos não sabem, era um companheiro espírita também, junto com um famoso pintor. Ele fizeram um belíssimo trabalho. Pela primeira vez no mundo surgiam livros com ilustrações coloridas que ganharam a infância e juventude, preparando a mente humana para a obra de Chico Xavier que vinha em seguida. Eu faria aqui um lembrete com os amigos. Os psicólogos, quando vão falar sobre a personalidade humana, a psique humana, eles sempre usam um iceberg como um símbolo. O iceberg, nós olhamos no mar, eu sei que aqui nunca alguém viu um iceberg, né? Eu mesmo não vi. Então aquela montanha para fora da água, só que 2/3 do iceberg está embaixo d'água. Assim é a personalidade humana. Aquilo que nós vemos no ser humano, conseguimos detectar, é aquilo que está para fora. O que está para baixo, só os especialistas conseguem levantar as informações. Assim se dão os trabalhos da espiritualidade para a espiritualização da humanidade. Nós vemos uma ponta desse trabalho e através dessa ponta deduzimos o resto, mesmo porque vemos o seu efeito. Nesse período aconteceram vários surgimentos de personalidades que deixaram marcas na obra espírita mundial. E seria, pergunto eu, um simples acaso? Seria um simples acaso que de 1910, 11, 12, 13, 14 tivessem surgido tantas coisas no mundo que fizeram a mensagem espírita dar volta ao planeta? O espiritismo não tem dinheiro, nem cogita de dinheiro, não cogita em arrecadações, acha o dízimo algo de ridículo, é uma das mazelas da religião. Então o espiritismo não cogita de valores monetários, cogita de valores espirituais. E aí nós vemos que num pequeno espaço de tempo surgem criaturas extraordinárias como Chico Xavier, como Leslie Flint, que tantas vezes a ele nos reportamos, um companheiro pouco conhecido dos irmãos espíritas, até dos mais estudiosos. Hernani Guimarães Andrade, que foi uma estrela de primeira grandeza na obra espírita, também surgiu no mundo nesse período, 1913. Hernani foi diplomado por 5 grandes universidades do mundo. Aquelas apoteoses, quando nós conseguimos um diploma, até no nosso país, na nossa terra pátria, poxa, agora eu sou um doutor, está aqui meu pergaminho, estou formado. Agora imagine alguém que consegue, aí já vê uma minoria que vai ao exterior e consegue laurear-se doutor em alguma universidade internacional. Hernani Andrade, nosso querido companheiro, nosso querido irmão, tinha 5 diplomas. É uma coisa extraordinária para um cidadão tupiniquim. Ele publicou 21 livros e monografias distribuídos em quase todos os países do mundo, especialmente do primeiro mundo. Fundou na USP o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, com doutorado, mestrado e laboratório de pesquisa. Fundou também o Instituto Nacional de Terapia de Vidas Passadas. Participou
de muitos e muitos congressos de parapsicologia no mundo. E deu entrevistas de rádio e televisão no Brasil e no exterior. Os amigos fazerem uma ideia, Hernani publicou a nível mundial 350 artigos científicos sobre parapsicologia. Meus amigos, escrever um artigo científico que é publicado em revistas especializadas internacionais é um feito extraordinário. Só um gênio como Hernani para publicar 350 artigos. Ele foi membro permanente de 4 grandes organizações mundiais de pesquisas parapsicológicas com sede nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha. Foi uma pessoa de nos causar inveja pelo seu saber, sua cultura. Ele participou de pesquisas laboratoriais para o desenvolvimento de equipamentos de detecção de biomagnetismo. Todo mundo já viu na televisão aquele filme do Caça-Fantasma. O Caça-Fantasma joga assim uma caixa e liga uns controles, aí o fantasma vai, entra na caixa, ele fecha e leva o fantasma devidamente embalado, encaixotado. Claro, o desenho animado aceita tudo. Então era essa a ideia desses cientistas, criar um instrumento que fosse capaz de detectar em algum lugar fenômenos paranormais através de recursos físicos. Meus amigos, vejam só, os companheiros espíritas, quando se fala em parapsicologia ou paranormalidade, e eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem: isso é dar expressões acadêmicas aos fenômenos mediúnicos, e vai um extremismo, porque não é isso. Do outro lado, os céticos, os materialistas, costumam dizer que aquilo que acontece no centro espírita é tudo fenômeno paranormal, e ainda aparece um determinado sacerdote a dizer assim: a ciência explica tudo. Então a gente precisa, dizem que a virtude está no meio, os extremos são nocivos, a virtude está no meio. Tanto existem fenômenos puramente materiais, como existe o fenômeno mediúnico. Uma coisa não anula a outra. O doutor em neuropsiquiatria, Dr. Ian Stevenson, ele fez a pesquisa de 600 casos de probabilidade de reencarnação. Meus amigos, o que é manifestação mediúnica? É uma pessoa dotada de uma sensibilidade através da qual os espíritos produzem certos fenômenos. Isso é um fenômeno mediúnico. Se você tirar a manifestação dos espíritos, deixa de ser um fenômeno mediúnico. Então, o Dr. Ian Stevenson, ele pesquisou, claro, com financiamento do governo americano, é moleza, né? Ele conseguiu juntar muitos cientistas, técnicos de alto coturno na área de informática, de computação, para criar programas que ajudassem nas pesquisas. Ele pesquisou o caso de um rapaz que procurou o consultório médico de um dos cientistas do grupo do Dr. Ian Stevenson, liderado por ele, e o rapaz tinha umas cicatrizes feitas a bala na barriga. E feitos os exames radiográficos e ecográficos, constatou-se que os intestinos dele possuíam sequelas de tiros que ele nunca levou. Mas como explicar isso? Isso não é um problema mediúnico.
não é um fenômeno mediúnico. Esse é o fenômeno paranormal. Então, aqueles cientistas submeteram esse rapaz à hipnose. E, através da hipnose, fizeram-no recuar a um passado. E o rapaz começou a falar francês. E era um jovem americano. E não há pessoa menos sensível a falar outros idiomas do que o americano. Eu saí de casa, na rua, um casal. Where is the post office? At the court, my friend. Quer dizer, eles falam inglês conosco como se a humanidade toda tivesse o inglês como língua pátria. Então, um jovem que nunca esteve num país de língua francesa, começar a falar francês fluentemente, e o rapaz narrou como aqueles acontecimentos levaram a que ele levasse 3 tiros na barriga. Ele foi morto a tiros por um rival. Ele disputava a simpatia, as graças de uma bela jovem, numa cidade do interior do Canadá que falava francês. E ali tinha um lago naquela cidade. E o inimigo convidou para dar um passeio de barco à noite. Lá no meio do lago, sacou um revólver e matou a tiros. O cientista não fica no ouvir dizer. Aí a equipe viajou para aquela cidade do interior do Canadá para pesquisar os laudos policiais e constatar que aqueles fatos eram verdadeiros. Então, este é um fenômeno paranormal. O doutor Banerjee, na Índia, estudou o caso de um menino que, um belo dia, ele começou a dizer aos pais que eles não eram os pais dele. A família ficou em pânico aquilo. Não, vocês não são, não. Eu sou de uma outra casa. Para encurtar a história, os cientistas foram com o menino conduziu o grupo à casa que ele dizia que era a sua casa. E chegando lá, uma cidade, uma família jamais conhecida pelo menino, garantiu os pais, que ele era um menino pequeno, para ir àquele lugar teria que ser com os pais. Aí o menino identificou todo mundo na casa, o pai, a mãe, o quarto onde ele vivia. E um fato muito curioso, que naquele quarto tinha um armário que era do menino falecido, que era ele. Ele voltou. E a família dizia que não conseguia abrir aquele armário. Aí ele puxou uma gavetinha, tirou um prego torto, enfiou na fechadura, deu uma volta, e a família disse, puxa vida, era assim que o nosso filho abria esse armário. E aí chega na casa uma senhora toda coberta de negro. Era um luto fechado das viúvas Purdá. Purdá é uma viúva de luto fechado no idioma local. E o menino olhou, essa é a tia fulano. Como ele sabia? Então, meus amigos, esses fenômenos são paranormais, que nós espíritas chamamos de fenômenos anímicos do próprio indivíduo. Eu fiz esse comentário, a bem da verdade, eu precisava de um homem como Hernani Guimarães Andrade para nos desvendar todos esses mistérios, a nós espíritas, falando a nossa linguagem. Hernani catalogou, o Dr. Banerjee, Dr. Ian Stevenson, com verba americana, é moleza, né? Em dólar. Vocês já ouviram falar do dólar? Eu amo o verde é aquela nota de $100, né? Para quem ama o verde. Então, o financiamento em dólar, o Dr. Ian Stevenson conseguiu formar uma formidável equipe de pesquisadores de renome mundial. O Dr. Hernani Andrade, sem todos esses recursos, conseguiu catalogar 75 casos. A Stevenson 600, que originou um livro
20 suggestive cases of reincarnation, 20 casos sugestivos de reencarnação. Eram 20 casos que, com programas de computadores, com a opinião das maiores inteligências deste mundo em psiquiatria, em psicologia, que não havia outra explicação que não fosse a reencarnação. Esse não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. Eu voltei, como diz o Nelson Gonçalves naquela sua música. Então, o doutor Hernani Andrade, com a pesquisa barata dos recursos em reais, conseguiu catalogar 75 casos para os quais você não tem outra explicação que não seja reencarnação. Os espíritas, de um modo geral, não são muito inclinados à face científica da doutrina. Geralmente os espíritas preferem a face filosófica, religiosa, fenomênica do trabalho espírita. Dr. Hernani Andrade publicou o livro Reencarnação no Brasil, em 408 páginas, comentando 8 casos para os quais não há outra explicação que não seja reencarnação. E ele pessoalmente me contou um dos casos. Ele foi chamado por um médico que atendia uma família, onde aconteceu uma coisa muito singular. A família estava um dia conversando, discutindo sobre coisas da Itália. E lá no final a mãe falou assim: mas aqui na nossa família, infelizmente, ninguém fala italiano. E o casal tinha uma meninazinha de 5 aninhos de idade. A menina disse: "Ma io parlo, mamãe." E começou a falar italiano, fluente. É que nessa faixa de idade, nós ainda não esquecemos totalmente a encarnação passada. E a menina contou em italiano que, junto com o seu irmãozinho, foram brincar no escombro de uma casa que foi bombardeada na guerra com a Alemanha. E lá eles acharam uma coisa muito engraçada, um artefato bélico. E mexeram. Aí o irmãozinho: vamos abrir isso. Pegou uma pedra e foi apedrejar a granada. E não deu outra. Vocês estão ouvindo o barulho? A granada explodiu, matou os dois. E a menina falava em italiano: quando eu era grande, e narrava episódios de outra encarnação em que ela era adulta. Meus amigos, quem quiser, eu sugiro, o nome do livro é Reencarnação no Brasil, onde em 408 páginas Hernani estuda 8 casos para os quais não há outra explicação que não seja reencarnação. E quem é do .com, a equipe do .com, pode entrar no site www.oclarim.com.br e comprar diretamente eles mandam entregar em casa. E custa o preço de um sanduíche. Perdão, uma pizza, vai. Custa o preço de uma pizza. Esse livro extraordinário de Hernani Andrade. Hernani foi realmente aquele raro homem de ciência, cônscio da paternidade de Deus, que dedicou sua vida a mostrar ao mundo de que a vida não é um aglomerado de células reunidas ao acaso. Dizia ele: há uma consciência cósmica
que criou todas as leis que nos regem e que dirigem as nossas vidas. Mas como os companheiros espíritas não são muito afeitos a essa face científica da doutrina, mas queiramos ou não queiramos, Hernani foi o nosso representante, foi um expoente, e alguém teria que responder à altura os argumentos, as colocações pseudocientíficas daqueles que criam ideias para mascarar a luz, para que as pessoas menos esclarecidas se entreguem às dúvidas que tantos vemos. Meus amigos, o estudo da doutrina espírita, inclusive a sua face científica, é extraordinário. Tira todas as nossas dúvidas, que são nocivas à nossa vivência espiritual na Terra. Conheci uma moça, uma digna senhora, uma jovem senhora, dotada de uma mediunidade de efeitos físicos assim, fantástica. E um dia essa senhora, que era objeto de fenômenos os mais autênticos, me disse: eu não aguento mais, eu sou descrente. Foi embora e não voltou mais. Jesus nos chama a atenção para isso. É a parábola dos talentos. Meus amigos, todos nós temos belos talentos que precisamos aplicar. São doações divinas para a nossa alma, para o nosso espírito, para que nós empreguemos bem. Olhamos o nosso passado espiritual, quantos graves equívocos cometemos. Misericórdia quero, e não holocausto. Se Deus quisesse a dor, não teria nos dado a anestesia através de um dentista suíço, que se penalizava do sofrimento dos pacientes quando dos procedimentos dentários dolorosos. Hoje, a gente senta na cadeira do dentista até sorridente, até aquele que diz assim: doutor, esse negócio de anestesia, o boy que é boy, ele não come mel, masca abelha. Vai em frente, doutor. Não precisa. Isso é para as damas temerosas. Boy que é boy, extrai o nervo de um canal assim, a sangue frio, ainda sorrindo, lendo assim uma revista em quadrinho da Luluzinha. Macho é macho, né? Então, meus amigos, Deus não quer a nossa dor, não quer o nosso sofrimento, e nos dá magníficas oportunidades para que nós possamos cumprir com os nossos deveres de consciência espiritual, doando o bem, a paz ao nosso semelhante que tiramos no passado. Nós podemos escolher amarmos o bem e o nosso semelhante, ou esperarmos que a lei do retorno caia na nossa cabeça, porque vem, meus amigos. Você, puxa vida, só me acontece coisa ruim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Meus amigos, se nós aproveitarmos todo o bem que o Cristo nos oferece, nós bypassaremos aquele passivo de dívidas espirituais colossais que carregamos conosco. Conheci pessoalmente Hernani Andrade em seu escritório aqui em São Paulo, na Bela Vista. Pude ver aqueles arquivos de aço que guardavam todo o histórico de uma existência de pesquisa de décadas de estudos.
Hernani Andrade visitou os fenômenos de poltergeist, foi às casas tidas como mal assombradas, onde aconteciam fenômenos insólitos, mas espírita esclarecido, e com a condução dos cientistas espirituais, ele ia lá fazer pesquisas. Então aqueles arquivos de aços, lindo, com pastas suspensas, cada uma com uma etiqueta indicativa da matéria daquela pasta. Você pegava uma pasta dessa grossura, cada lauda dentro de um envelope plástico. Quando você desfolhava aquilo, não desgastava o material, os textos, os documentos, os depoimentos, fotografias, etc, etc. Tudo muito limpo, muito organizado, trancado à chave. E como Hernani era membro de organizações internacionais de pesquisa, era quase que frequente a chegada de cientistas de outros países para virem beber naquela fonte magnífica. Então ele tinha uma saletinha de reunião com biombos, material de escritório, e chegavam homens de ciência: eu quero estudar tal assunto. Ele ia lá e achava aquela pasta ou duas pastas, e o cavalheiro não levava menos de 3 dias, tirando fotografia, fazendo anotações, indo com Hernani visitar onde os fenômenos aconteceram, como aquela criança de 5 anos que falava italiano fluente. A essa época também tínhamos uma veia para a pesquisa e fazíamos reuniões de efeitos físicos. Aqui mesmo na casa, nós já fizemos uma palestra com slides mostrando os espíritos que se materializavam na nossa reunião. Muitas vezes, entes queridos dos presentes, meus amigos. Vocês fazem ideia. A emoção de se rever um ente amado no fenômeno de efeitos físicos. Quantas vezes voltava um pai para abraçar o filho, uma mãe para abraçar uma filha, materializado. Narramos aqui 100 vezes as experiências da dona Ana Prado com a família Figner. O casal Figner, Frederico Figner e senhora Figner, tiveram a felicidade de ver a Raquelzinha, que eles tanto amaram, que faleceu há meses atrás, deixando desconsolados aqueles 2 idosos. E eis que a menina materializa-se na reunião, senta-se no colo da mãe e diz: mamãe, olha aqui as unhas que você fazia, mamãe. Mamãe, eu não morri. E começou a cochichar no ouvido da mãe aquelas particularidades que só a filha e a mãe conheciam. Lá em Belém do Pará, eles eram do Rio de Janeiro. Frederico Figner era um homem muito rico, dono da Casa Edson, a maior loja de material elétrico do Rio de Janeiro na época. E a menina a mãe disse: minha filha, vai lá e abraça seu pai. Ela foi lá, sentou-se no colo do pai, beijou o pai, abraçou sua cabeça. Meus amigos, como dizer essas coisas, falar dessas emoções? A nossa linguagem é muito modesta para isso. Então, o Espiritismo veio nos trazer essas verdades. E o Brasil é rico na fenomenologia mediúnica. E aqueles cientistas que vinham ao escritório de Hernani Andrade ficavam dias lendo aquelas pastas, indo visitar os fenômenos narrados para constatar pessoalmente que os fatos eram verdadeiros. Nós nos encantamos com esse companheiro de doutrina que nos traz nessa noite as suas memórias. Nós não sabemos se o que mais nos encantou
se foi o sábio, dotado de uma cultura extraordinária, conhecimentos científicos invejáveis, ou se foi a pessoa humana, a simplicidade, a bondade. Um homem com 5 títulos de grandes universidades mundiais, foi lá dentro, fez café e nos serviu um café. Essas pessoas que para você falar precisa marcar data e audiência. Então, meus amigos, apresento aos que não conhecem essa figura extraordinária do Dr. Hernani Guimarães Andrade. E quem desejar, é só www.oclarim.com.br e adquirir Reencarnação do Brasil, de sua autoria. E agradeço a Deus e ao nosso amadíssimo companheiro as inspirações da noite.